Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos estudando em nossa EBD, ao longo desses domingos, a carta de Paulo aos Efésios. E nós já estamos no capítulo 2 e hoje nós estaremos estudando todo o restante desse capítulo. Na aula passada, o irmão Josias discorreu até o versículo 10 do capítulo 2. Então nós daremos sequência na aula de hoje e nós estaremos estudando do versículo 11 ao versículo 22. Só para dar uma recapitulada aqui, o que estava acontecendo, né, nesse capítulo 2. E a gente vê que logo no primeiro versículo, Paulo ele discorre aqui acerca da graça de Deus que se manifestou aos Efésios, quando eles ainda eram considerados idólatras. Então a gente vê Paulo discorrendo sobre essa questão, falando da graça de Deus a esses cristãos, do versículo 1 ao versículo 10. Qual era a situação deles antes de serem alcançados pela graça do nosso Deus? E aqui Paulo relata que quando eles foram alcançados pela graça de Cristo, ele frisa bem a questão que o Senhor nosso Deus ele deu vida àqueles cristãos, né, uma vez idólatras, ele deu a vida em Cristo quando eles estavam ali mortos em seus delitos e pecados. Então nós estaremos pegando essa sequência e estaremos discorrendo aí a partir do versículo 11. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos aqui a partir do verso 11, para que nós possamos aí trabalhar com esses versículos. Então diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 11 de Efésios 2. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina,
no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. Que Deus abençoe, né, queridos, a leitura da sua palavra. E logo aqui nos primeiros versículos que nós lemos, o versículo 11 e 12, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo ele segue a mesma estrutura que ele utilizou ali dos versos 1 ao 10. Então ele fala assim: vocês antes eram incircuncisos, vocês eram desprezados pelos judeus, vocês estavam ali sem Cristo, vocês eram estranhos às alianças da promessa dos judeus, vocês eram sem esperança. E, principalmente, Paulo afirma que eles eram praticamente ali sem Deus no mundo. E aí Paulo vem falar o que Deus fez por ele, a graça, que tudo foi pela graça de Deus e pela sua misericórdia. E que o Senhor não tinha, na verdade, nenhuma obrigação de estar fazendo, de estar demonstrando aquilo. O Senhor não tinha nenhuma obrigação, nenhum interesse ali no estado de morte deles, de alienação, de separação, e da forma com que eles viviam sem a promessa. Então, Paulo ele enfatiza que tudo foi pela graça. Tudo foi pela graça do Senhor. Então, ele faz novamente, aqui nos versos 1 e 2, ele faz isso. E aqui no versículo 13, a gente vê a seguinte expressão: mas agora. Mas agora, a gente vê que está tendo um contraste aí com os versículos 11 e 12. O que diz lá? Como que começa os versículos 11 e 12? Assim, começa assim: portanto, e no versículo 12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo Jesus. Então ele faz um contraste. O que Deus fez? O que Deus fez? Então, queridos, a gente vê aqui logo nesses primeiros versículos que o apóstolo ele faz essa... ele dá ênfase nessa questão da graça que o Senhor fez por eles, mesmo sem nenhuma obrigação pelo estado que eles viviam. Mas o que Deus fez? Então, aqui a partir do versículo 13, a gente pode destacar alguns aspectos daquilo que Deus fez através dessa graça, através de Jesus Cristo. Então, gostaria de destacar com os irmãos esses 5 aspectos que foram trazidos, trazidos por Deus ali aos irmãos em Éfeso. E logo aqui, queridos, no versículo 13, a gente já pode observar esse primeiro aspecto que Deus trouxe a esses irmãos pela graça, por esse favor. E a gente lê aqui no versículo 13 o seguinte, olha só: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes
perto. Então, o que nós podemos destacar aqui já nesse versículo 13, esse primeiro aspecto? É que outrora nós, assim como aqueles irmãos, nós estávamos e aqueles irmãos também estavam longe de Deus, sem Deus no mundo, como o apóstolo destacou. E o que Deus fez pela obra de Jesus? Deus nos trouxe para junto dele, pelo sangue de Cristo. Então ele afirma isso aqui no versículo 13. Ou seja, naquela ocasião, os judeus, que eles faziam parte ali do povo de Deus, da promessa, e os gentios, que não eram o povo da promessa, assim como aqueles irmãos em Éfeso, que eles foram trazidos para perto de Deus. E o que acontece? Então, o apóstolo afirma que eles foram trazidos para perto de Deus e agora são um único povo de Deus. Então eles formam aqui um único povo de Deus. Então, ou seja, essa questão, esse primeiro aspecto, esse primeiro benefício que nós podemos dizer assim, ou seja, Deus, ele nos traz para perto dele pelo sangue de Cristo. Então esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui nesse texto. E o apóstolo, ele dá ênfase nessa questão. E um segundo aspecto, queridos, que eu gostaria de destacar nesses versículos, principalmente dos versículos 14 ao versículo 16, é que, além de Deus nos trazer para perto dele, Deus, mediante ao sangue de Cristo, Deus agora ele forma um único povo de Deus naquela ocasião com os judeus. Ele forma um único povo. Então Deus só tem um único povo, mas como isso? E o apóstolo deixa bem claro, derrubando a parede de separação que havia entre eles. Aqui no versículo 14 a gente pode ver isso, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Ou seja, Deus, ele pegou tanto os gentios quanto os judeus, havia uma separação, uma parede que o apóstolo afirma aqui, que essa parede fazia uma separação. E essa parede, queridos, é a referência, na verdade, à lei de Moisés. A lei de Moisés, como nós já vimos, ela traz uma série de regulamentação, uma série de coisas. Por exemplo, a questão ali da circuncisão, a comida especial ali que os próprios judeus eles tinham, a guarda de determinados dias. Então são uma série de regulamentações que existiam ali, que eram considerados as paredes. Então era uma série de ritos que existiam e a lei, então, ela criou essa parede entre os demais povos. Então as leis, elas separavam toda a humanidade naquela ocasião, trazia consigo ali os 10 mandamentos que ninguém, na verdade, poderia cumprir, e condenava todos sobre o justo juízo de Deus. Então, a parede aqui
a que Paulo se refere, principalmente, era a lei que separava a todos. Então havia essa separação e essa separação essa parede ela foi derrubada. Então agora tanto os judeus quanto os gentios são considerados por Deus um único povo. E essa questão da parede, queridos, essa questão da parede, ela é vista na própria estrutura que existia ali no templo. Havia uma separação, né, entre o santo local, que estava no santuário, onde os judeus se reuniam para adorar, e também existia ali, mais no interior ali do templo, os Santos dos Santos, que era o local da manifestação e da presença de Deus. Então existia ali no próprio templo, essa estrutura do templo, a gente via essa questão da parede. Tinha determinados locais que eram específicos apenas para os judeus. E um lugar mais específico ainda, onde só o sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez por ano, né, levando o sangue ali para a expiação dos pecados. E fora ali, nas dependências do templo, fora havia uma parede também que separava o templo do átrio dos gentios. E ali tinha alguns avisos dizendo que não era permitido que se entrasse ali na parte interior, e a pessoa, o gentil, que assim fizesse, assumiria toda a responsabilidade do que fosse acontecer com ele. Então existia essa parede, já naquela estrutura dentro ali das promessas, dos mandamentos, todo aquele regramento. Então isso, o apóstolo diz que isso foi derrubado. E agora, pelo sangue de Cristo, há um único povo. Todos foram unidos. Então, voltando um pouquinho, então havia uma inimizade, e o apóstolo fala que, mas agora em Cristo, Deus ele derrubou essa inimizade. Mas como que Deus ele derrubou isso, né? Essa inimizade? Então a gente vê aqui no versículo 15, olha só. No versículo 15 diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, Deus ele derrubou essa inimizade, ele aboliu na carne, porque Cristo ele cumpriu, foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. Então, queridos, esse é um aspecto muito relevante que nos chama a atenção. Cristo ele não só cumpriu toda a lei, mas também satisfez as exigências da lei, porque ninguém poderia cumprir a lei. E o único que cumpriu foi Cristo. Então ele satisfez todas essas exigências da lei, que exigia o quê? A lei, quando o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos uma vez por ano, o que ele fazia? Ele levava ali o sangue ali dos animais, e para que os pecados, né, para que os pecados fossem perdoados através do sangue daqueles animais. Então, a lei também exigia sangue. Então, Cristo ele não só cumpriu a lei, mas ele também satisfez a exigência, que era o sangue. Ou seja, Cristo em sua obra, ele
ele praticamente ele fez tudo. Ele fez tudo, cumpriu e satisfez com o seu próprio sangue para a propiciação dos pecados. Então Cristo ele se ofereceu como sacrifício único pelo pecado de todos nós. Então, queridos, nós vemos que nós chegamos até Deus e Deus ele fez, nesse segundo aspecto, ele fez dos gentios e dos judeus um único povo, derrubando essa parede da separação. E como ele derrubou? Através da obra de Cristo. A obra de Cristo, com a obra de Cristo, Deus ficou satisfeito. Então, a inimizade que existia entre Deus e os homens não existe mais. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Então, dessa forma, Cristo ele pôde revogar todas as demandas da lei, tirando essa inimizade dos homens com Deus, ou seja, não existe mais a separação. Aquela separação que existia não existe, então, mesmo dos judeus com os gentios, um único povo. Olha que coisa maravilhosa, queridos, que o apóstolo nos traz aqui. Paulo, ele é bem enfático aqui. Ele é enfático e toda essa obra, ele fala que com essa obra, com essa satisfação, Deus trazendo todos, né, para perto dele, com um único povo, Paulo ele é enfático aqui que Deus, ele somente em Cristo nós teremos paz. E a paz, querido, a paz é o resultado dessa obra de Cristo. É isso que Paulo afirma. E no versículo 15, olha que interessante o versículo 15. Ele fala que ele fala aqui dessa questão de um novo homem que propaga a paz. Ou seja, olha só o que Cristo, quais foram os resultados da obra de Cristo. A obra de Cristo, ele faz um novo homem. Aqui a gente pode trazer também para a questão da igreja, um novo homem, um novo povo, e esse povo ele propaga a paz em Cristo Jesus. Olha só aqui, vamos ler isso aqui no versículo, novamente aqui no versículo 15, 15 até o 17. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Olha que coisa maravilhosa. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um único corpo, matando com ela as inimizades. Ou seja, não temos mais inimizades para com o Senhor. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Olha que maravilhoso, queridos. A paz é o resultado da obra de Cristo, afirma aqui o apóstolo Paulo. E aí, queridos, nós vamos para um terceiro aspecto, aqui também, que o texto nos traz essa mensagem do Evangelho da Paz. É para todos os povos. E nós sabemos ali, queridos, que Paulo ele era perseguido pelos judeus por anunciar isso. Eles não aceitavam, eles não admitiam que a graça, essa graça
era para todos. Eles se achavam exclusivos, que eles eram o povo escolhido e que os gentios não eram merecedores. Mas aqui não, a gente vê que nesse terceiro aspecto que a mensagem do evangelho da paz era para todos os povos. Então o apóstolo ele era perseguido pelos judeus por anunciar isso. Não existia mais essa parede. Então o apóstolo frisava, não existe mais essa barreira, essa inimizade da humanidade com Deus, porque Cristo ele já fez a obra. Tudo foi consumado. E essa mensagem é para todos. Então a gente viu que através dessa mensagem, dessa obra, Deus criou um novo homem, que significa um novo modelo de povo, único, crentes e propagadores da paz. E a Bíblia, queridos, ela se refere muitas vezes à humanidade como o velho homem, tendo a imagem, a figura lá de Adão, da descendência, fruto do velho homem, fruto desse velho homem, que nós somos, nascemos e sem Cristo ali estamos mortos em nossos delitos e pecados. Aquela velha, o velho homem. Assim o apóstolo afirma, a igreja ela é considerada, ela pode ser chamada como um novo homem, um novo modelo de humanidade, mediante aí a esse Evangelho da Paz. E o interessante, queridos, que lá em segunda carta aos Coríntios, Paulo ele chama Cristo de Adão, representante da nova humanidade. Então a gente vê essas referências aí. Então nós podemos observar, queridos, aqui nesse capítulo 2, e alguns teólogos eles afirmam que esse capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios é a coroa das cartas de Paulo. E o capítulo 2 é essa joia mais preciosa aí que existe nessa coroa, pois aqui nós temos todo aquele âmago da teologia bíblica, hoje que nós conhecemos, que nós nos fundamentamos nela. Olha só, é o cerne do Evangelho da Verdade, nós encontramos aqui praticamente nesse capítulo 2, de como Deus, em Cristo, promove essa reconciliação, essa paz, acaba com essa distinção entre os povos, entre as pessoas, ela forma o Senhor forma um único corpo, um novo homem, que a gente pode considerar aqui a igreja. E tudo nesta frase aqui, tudo nesse versículo. Vamos ler aqui o versículo 16. Olha só. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um único corpo. Paulo se refere ao corpo de Cristo, a igreja, matando com ela todas aí as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz e a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, tudo aqui a gente pode ver nesses versículos, principalmente aqui no versículo 16. Então, esse terceiro aspecto, queridos, Paulo nos traz aqui que a mensagem do Evangelho da Paz é para todos os homens, sem distinção, todos os homens. E Paulo foi perseguido em virtude disso. E olha que interessante, queridos, esse quarto aspecto. Então nós estávamos separados, nós nos aproximamos de Deus,
E nós, ao nos aproximarmos de Deus, nós somos um único povo para com o Senhor nosso Deus, porque as paredes foram derrubadas. Nós já vimos sobre essa questão aqui, das paredes, e a mensagem do Evangelho era para todos os povos. E aqui nesse quarto aspecto, a gente vê que, com tudo isso, nós conseguimos, nós se achegamos a Deus, não existe mais aquela parede que existia, que onde ali no templo a gente via que o local de habitação do nosso Deus, no Santo dos Santos, existia ali um véu, onde só poderia entrar ali o sumo sacerdote em determinada ocasião, uma vez por ano. Então nós temos agora, o apóstolo Paulo, que nós temos acesso livre a Deus. Nós temos acesso ao nosso Deus. E como? E como nós temos acesso? O que nos dá esse acesso? Aqui a gente vê que o acesso a Deus, ele é em um único Espírito, o Espírito Santo de Deus. E então, algo que era exclusivo aos judeus, ao sumo sacerdote naquela ocasião, quando Cristo morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo e não precisamos mais de intercessores. Nós não precisamos mais da figura ali, do sumo sacerdote, nós não precisamos de intercessor nenhum para ter acesso ao Pai. Nós temos acesso livre a Deus pelo Espírito Santo. E ele fala aqui, queridos, acesso com os nossos irmãos. Nós temos acesso a Deus pelo... Então nós somos, além de termos acesso, Paulo fala que nós somos concidadãos e da família de Deus. Nós pertencemos, concidadãos pertencentes a uma cidade. Nós somos concidadãos e da família de Deus, ou seja, o chamado Israel de Deus. Vamos ver aqui no versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então nós temos acesso a Deus com os irmãos e nós também temos acesso em um mesmo Espírito. E aqui no versículo 19 ele fala dessa questão. Agora vocês, assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Concidadãos dos santos. Desse novo homem, dessa nova família de Deus. Ele fala aqui no versículo 19. Olha que maravilhoso, queridos. Então, nesse quarto aspecto, nós temos acesso ao nosso Deus. Nós não precisamos mais de nenhuma intercessão para que isso aconteça. E como nós temos acesso a Deus? Nós temos acesso a Deus pelo Espírito, como afirma aqui. E Espírito, aqui nesse versículo, nós vemos aqui que Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo de Deus. Então, queridos, nós vamos agora para o próximo aspecto aqui. Nós já estamos quase no final aqui do capítulo 2. E aqui, queridos, nesse último aspecto que eu gostaria de destacar, a gente vê logo no final do texto, dos versículos 20 ao versículo 22, o apóstolo Paulo ele dá ênfase em uma outra questão, que nós temos acesso, além de todos aqueles aspectos, o último que nós temos acesso pelo Espírito, ele fala também que nós somos a habitação
do nosso Deus. Então Paulo, ele compara a igreja com um templo. E o fundamento desse templo, quem é? Jesus. Jesus é o fundamento, e ele fala aqui que é a pedra angular, aquela pedra de esquina, se referindo a algo que dá estabilidade numa edificação. Então nós somos a habitação de Deus e Cristo é essa pedra da habitação. Cristo é o fundamento, aquela pedra que dá sustentação. E ele fala também, queridos, dessa questão que foi lançado, todos esses fundamentos foram lançados pelos apóstolos e pelos profetas. Então aqui tem uma série de estudiosos que dão algumas opções de quem seriam esses apóstolos e profetas. Eu fico com a posição que a maioria defende, que são os profetas ali do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento. Né? Por exemplo, do Novo Testamento, os apóstolos e Paulo também. Então, quem substituiu os profetas ali do Antigo Testamento foram os apóstolos, tá? e Paulo. Então, quais foram? Qual o fundamento que foi lançado? Né? O que foi lançado por eles? Né? Que pela remissão dos pecados, Jesus cumpriu toda a lei e é aí o Messias prometido de Deus, aquele que traz a libertação, que traz a salvação. Esse foi o fundamento lançado. O que passar disso, queridos? O que for lançado aí por esses considerados apóstolos e profetas, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, porque tudo já foi lançado. A base, aquilo que nos serve para a nossa edificação enquanto povo de Deus, morada de Deus, que é a pedra angular. Então tudo isso já foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas. Então, e hoje em dia a gente vê muita coisa sendo lançada e nós temos que tomar cuidado, porque são coisas que às vezes a gente vê que não tem nenhum fundamento bíblico, não tem respaldo bíblico para essas coisas. E aqui, então, no versículo 22, a gente vê que nós somos o santuário de Deus, ou seja, aquela imagem do Santo dos Santos. Nós somos o santuário de Deus, ou seja, um organismo vivo que se edifica em Jesus. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Então nós somos o santuário, o local da morada, da habitação de Deus. E nós somos edificados. Nós, a igreja, se edifica com a pedra angular, que é Jesus. Então, queridos, isso é maravilhoso. Eu gostaria de ler com os queridos irmãos. Olha só, versículo 20 até o 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Então nós somos um organismo vivo, nós crescemos para ser templos santos do nosso Deus. E versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então nós somos o santuário de Deus, o santo dos santos, esse organismo vivo que se edifica em Jesus. E para a gente concluir, né, queridos, algumas considerações finais aqui,
dessa aula, desse capítulo 2, né? Maravilhoso, o âmago de toda a teologia bíblica cristã que nós temos aqui. Eu gostaria de deixar algumas conclusões aqui disso que nós vimos hoje. Então, para fixar bem tudo que nós dissemos aqui, eu gostaria de destacar um primeiro ponto que nós vimos hoje na aula, que isso tem que ficar claro para nós. Deus, ele tem apenas um único povo. Apesar de alguns estudiosos defenderem que né, principalmente se tratando lá do livro de Apocalipse, que Cristo ele reunirá com Israel durante o milênio, né, havendo essa distinção aí da nação de Israel. Né? Mas aí o que fazer com esses versículos, né, que fala que nós somos um único povo, habitação de Deus num único Espírito. Então, o fato é que o que o apóstolo está dizendo aqui, e que tem que ficar para nós, é que Deus ele tem apenas um único povo. E um outro ponto importante que eu gostaria de destacar, queridos, que não faz o menor sentido para você, cristão, não faz o menor sentido hoje a igreja cristã adotar práticas judaicas como se isso fosse agradar a Deus. E isso tem sido promovido abertamente aí em algumas denominações. A gente não vai citar nenhuma, mas nós temos igrejas evangélicas que retroagiram, adotaram algumas práticas ali judaicas, daquela parede que foi derrubada por Deus, que nem o apóstolo diz assim aqui. Então essa parede não existe mais porque a obra de Cristo foi completa, Deus deu-se por satisfeito. Então não existe mais motivo para adotar tais práticas, temos acesso a ele livremente pelo Espírito Santo de Deus, e é isso que Deus quer de nós. Então não tem sentido, queridos, adotarmos quaisquer práticas ali antigas, principalmente práticas judaicas, como se isso fosse agradar ao nosso Deus. Não caia nessa. Não caia nessa. E por quê, queridos? Porque senão o que nós faríamos aqui com Efésios 2? É levantar tudo de novo, tudo. É construir a parede que Cristo derrubou. Olha só para vocês verem como não tem respaldo bíblico um negócio desse. Então, queridos, tomem cuidado com tudo aquilo que vocês ouvem, confiram, confrontem com a palavra de Deus. Não há o menor cabimento de adotarmos, de levantarmos novamente as paredes que já foram derrubadas por Cristo. Senão, do que vale tudo aquilo que Cristo fez? Não é verdade? Um outro ponto. Se existe uma comunidade na face da terra que não pudesse ter distinção entre as pessoas, tem que ser a igreja. Então, queridos, nós, povo de Deus, não podemos fazer acepção de pessoas. Seja raça, seja por classes sociais. Então, se existe uma comunidade na face da terra que não pode estar fazendo essa distinção de pessoas, tem que ser a igreja. Deus ele aboliu aqui a distinção social presente naquela época, que era principalmente entre ali os judeus e gentios. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque Deus aboliu na obra de Cristo. Então, raça, poder, machismo,
entre outras questões. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E outra questão, queridos, olhando para esse texto maravilhoso, por tudo aquilo que o Senhor fez através da obra do Senhor, pelo privilégio que Ele nos dá de sermos um povo, de termos acesso direto a Ele, nós cristãos deveríamos ser as pessoas mais humildes e gratas da face da terra. Então isso nos chama a atenção, e quando eu falo isso, queridos, eu estou falando para mim também. Nós deveríamos ser pessoas humildes, deveríamos ser pessoas gratas, as mais gratas aí da face da terra, porque nós fomos agraciados, foi graça, favor que nós não merecíamos. Então, queridos, nós encerramos aqui o capítulo 2. Leia novamente o capítulo 2, reflita sobre todos esses aspectos. O âmago de toda a nossa teologia, a pedra mais preciosa da coroa, né, que é aqui para muitos estudiosos o capítulo 2. O livro de Efésios, o capítulo 2, aqui é a joia da coroa, essa joia mais preciosa aqui nesse capítulo. Então, nós somos salvos, nós se achegamos ao Senhor, nós somos um povo, nós temos acesso, nós somos um novo homem, e nós, queridos, propagamos a paz, somos um novo homem propagando esse evangelho da paz. Tudo isso Deus fez por nós de graça, de graça. Foi a graça do nosso Deus. Então, queridos, que essa lição, esse texto, ele possa estar sempre presente nas nossas vidas, que nós possamos, nas nossas orações, estar sempre dando graça ao nosso Deus, refletindo sobre isso, como nós ouvimos também nessa semana, quando nós fomos orar ao nosso Deus, agradecer, vamos também ter um tempinho para ouvir o nosso Deus, que eu tenho certeza que Ele tem muito a falar ao nosso coração. Tá? E próxima aula nós estaremos aqui estudando o capítulo 3 dessa carta maravilhosa do apóstolo Paulo. Então eu convido vocês a estarem participando conosco aqui dos estudos dessa carta de Paulo aos Efésios. Amém? Que a graça e a paz esteja conosco.